Um novo vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil. Título 2 do litisconsórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando: inciso 1. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação, da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será: inciso 1, nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 2. Ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados nos respectivos atos. Título 3 da Intervenção de Terceiros. Capítulo 1 da Assistência. Seção 1 Disposições Comuns. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2 da Assistência Simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel, ou de qualquer outro modo, omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação, ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123.
Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou nas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecida a existência de alegações ou de provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Seção 3 da assistência litisconsorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2 da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato, na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal litisconsórcio denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente ao pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação, desde a ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido, a ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem o prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento de verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3 do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Inciso 2, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles em que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca,
seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instauração, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 do Amicus Curiae. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. O parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Título 4. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres, da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições neste Código, incumbindo-lhe: inciso 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Inciso 2. Velar pela duração razoável do processo. Inciso 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e indeferir postulações meramente protelatórias. Inciso 4.
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Inciso 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Inciso 6. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Inciso 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Inciso 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Inciso 9. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Inciso 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetidas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, a que se referem o artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e o artigo 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso 6 somente poderá ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando, inciso 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Inciso 2. Recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2 dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Inciso 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a
qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente, a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.